Olá! Hi everyone! Tudo bem, pessoal? A nossa aula de hoje será sobre como falar algumas palavras que são consideradas difíceis e de entender também no português brasileiro, tá? Eu separei aqui 20 palavras e aí eu vou conversar com vocês um pouquinho de cada uma delas. Então a nossa primeira palavra vai ser problema. As pessoas têm dificuldade quando aprendem essa palavra e às vezes elas falam problema. Então a palavra correta é problema. P-R-O-B-L-E-M-A. Então, problema. Qual é o seu problema? What's your problem? Qual é o seu problema? Então é só você treinar. Problema, certo? Vamos para a segunda palavra. Obrigado, obrigada, definitivamente. Quando os homens agradecem, eles falam obrigado. E as mulheres, quando agradecem, elas falam obrigada. Então, não tem erro. É obrigado para os homens, obrigada para as mulheres. Thank you. Diferente, né? Em inglês é só thank you, mas em português brasileiro nós temos que usar o O para masculino e o A para feminino. A terceira palavra é a palavra também. Também, por quê que essa palavra faz confusão? Porque algumas pessoas falam também. Então, quando vocês que estiverem aprendendo o português brasileiro ouvirem também, ela está errada. A palavra correta é também. Bom, a nossa quarta palavra é rubrica. Rubrica é uma assinatura abreviada. Para você não assinar o seu nome por inteiro, você faz uma rubrica. O que acontece é que muitas pessoas colocam o estresse, o acento, a palavra mais forte, como se fosse o ru, falando rúbrica. E aí é que está o erro. Então, a sílaba tônica, a sílaba forte fica no bri. Então, a palavra correta é rubrica, ok? Rubrica e não rúbrica. A nossa quinta palavra, ela é formada por duas palavras, né? A quinta palavra, ao encontro e de encontro. Olhando assim, parece que tá tudo certo. Não, não está. Ao encontro significa estar de acordo. A sua opinião vai ao encontro da minha. Isso significa que eu concordo com você quando você diz ao encontro. Mas se você diz de encontro, é porque você está em oposição, você está contra. A minha opinião vai de encontro com a sua, significa que eu não concordo com a sua opinião. Então nós temos que ter esse cuidado ao usar essa palavra, porque apenas o que muda é o ao e o de, certo? Bom, a nossa próxima palavra também, ela é meio parecida com a do número 5, são duas. A princípio e em princípio. Então, a princípio quer dizer inicialmente, de início, para iniciar. Ao passo que, em princípio, ela significa teoricamente. Então, se você vai começar um diálogo, né, uma redação, um e-mail, então você pode dizer assim, a princípio, gostaria de dizer. Então, a princípio é de início, inicialmente, e não confundir com em princípio. A sétima palavra causa bastante confusão, até em nós brasileiros, até nos estudantes brasileiros, porque é mal com L e mal com U, né? Então, realmente causa muita confusão. Qual é a grande diferença? Mal com U é um adjetivo, então ele caracteriza as pessoas, as coisas. Agora, mal com L é um advérbio de modo. Você dirige mal. Mas aí como que você faz para você saber essa diferença? Se você dirige mal, é porque você não dirige bem. Então,
para poder ficar mais fácil, você usa bem ao contrário do mal. E aqui, ele é um homem mau, ele não é um homem bom. E você usa bom para fazer o contrário de mal. Então, mal, contrário, bom. Mal com L, contrário, bem. E aí você consegue fazer essa distinção dos usos do mal com L e mal com U. A nossa próxima palavra é ruim. Ruim é sinônimo de mal, cruel, mas o que está errado nessa palavra? Exatamente na pronúncia, porque a sílaba forte fica no in e não no ru. Então, muitas pessoas, elas falam ruim e não é a pronúncia correta. A pronúncia correta é ruim. Ao dividirmos esta palavra em sílabas, nós dividimos assim, ru, in. Não tem acento porque o i, acompanhado do m, ele não é acentuado. Então, para você não esquecer, essa palavra, a sílaba forte dela fica no in. Então, vamos pronunciar ruim, certo? Não esqueça mais. A nossa próxima palavra é advogado. É uma profissão, certo? Lawyer, advogado. Mas qual é o problema? Qual é o problema da palavra advogado? Exatamente, o problema da palavra advogado é que algumas pessoas falam advogado. Então, não tem a vogal E depois do D, tá? Esse D é mudo, a gente fala D mudo, então é advogado e não advogado, certo? Quando você estiver aprendendo, lendo essa palavra, lembre-se, advogado, certo? A próxima palavra é uma profissão. Toda vez que é uma ocupação ou uma profissão, sempre nós vamos ter esse sufixo, eiro. Então, cabeleireiro. Qual é a dificuldade? As pessoas têm uma tendência a não colocarem o i quando elas falam. Então, elas têm uma tendência para falar cabeleireiro. Então, o correto é cabeleireiro. É um pouquinho difícil. Vamos treinar? Cabeleireiro. Então, a palavra de número 11 é cidadãos. Ela está no plural. Mas qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de se falar cidadãos? A grande dificuldade é que as pessoas não falam cidadãos. Elas têm uma tendência a falar cidadãos. E aí vem o erro. Então, para ficar mais fácil e para você memorizar, a palavra em inglês citizens é cidadãos. Os cidadãos daquela cidade, tá certo? Então, cidadãos. A próxima palavra, número 12, cozinha. Cozinha é uma parte da casa, certo? Então, algumas pessoas falam conzinha, colocando um N aqui, conzinha. Então, esse N não existe, certo? Cozinhar, do verbo cozinhar, certo? A palavra número 13, alface, lettuce. Mas por quê que eu trouxe esta palavra para vocês? Qual é a dificuldade? Porque alface é um substantivo feminino e muitas pessoas falam o alface. Então não é o alface, é a alface, vez que esta palavra é uma palavra feminina, certo? Então, a alface. A salada com a alface estava uma delícia, certo? A próxima palavra é gratuito. E qual é a dificuldade de se falar gratuito? Gratuito significa free, livre. Qual é a dificuldade? Porque existe uma tendência para se falar gratuito, como se tivesse um acento, como se a sílaba tônica fosse aqui, e não é. A sílaba tônica, a sílaba forte é no tui, gratuito, certo? Gratuito e não gratuito. Então, daqui para frente você vai falar gratuito. A nossa próxima palavra, número 15,
Identidade. E qual é a dificuldade de falar identidade? Existe uma tendência para se falar identidade. Colocar um N aqui. Esse N não existe. Então, a palavra correta é identidade. A minha carteira de identidade. Identity, ok? A palavra número 16, menos, tá? Qual é a dificuldade? Porque muitas pessoas falam menos. Menos não existe. A palavra correta é menos. Ela é invariável em gênero e número. Ou seja, ela não tem masculino, não tem feminino e não tem plural. Então, menos água, menos tempo, menos pessoas. Observem que pessoas está no plural. Então, eu não falo menos pessoas, porque menos, eu já disse, não existe, certo? Menos tempo, menos água. Tudo bem? Menos, less. A nossa próxima palavra de número 17. Então, planta, planta, bushes, planta. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é trocar o L pelo R. Então, algumas pessoas podem falar planta e planta não existe. Planta, planta. O P e o L, planta, certo? A nossa palavra de número 18 também é uma palavra que causa muita polêmica. Privilégio, privilégio, privilege. Mas qual é a dificuldade? É que também existe uma tendência para se falar privilégio. Então, algumas pessoas trocam o I pelo E. Então, ao invés de falarem privilégio, elas falam privilégio. Privilégio não existe. O correto é privilégio. É um privilégio estudar com você. A nossa palavra de número 19 é por hora e por hora. Bom, a pronúncia é a mesma. Então, qual é a diferença? Ou qual a dificuldade? Por hora, com H, é aquele período de 60 minutos. 1 hora, certo? Eu trabalho por hora. Eu trabalho por um período de 60 minutos, certo? Por hora significa por enquanto, for now, certo? Então, por hora, com a vogal O, significa por enquanto, for now. Então, não façam confusão, por hora com H e por hora com O. E a nossa palavra de número 20 é essa palavrinha aqui, ó, que é um verbo lembrar. Mas e aí? Qual a dificuldade? Do you remember? Bom, este verbo lembrar, também algumas pessoas se confundem e falam a lembrar. Então, elas colocam um A aqui, ó. E esse A não existe. Essa palavra é pronunciada errada, de uma forma errônea, se você colocar o ar antes. Então, a palavra correta é lembrar. Então, você aproveita esta aula de hoje e lembre-se de estudá-las. E aí, qual a sua opinião da aula de hoje? Deixe seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigada, bye bye, see you!